Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no seu, no meu, no nosso canal de finanças pessoais do professor Roberto Gil Uchoa. Pois é, estou aqui de novo e vou contar para vocês várias historinhas sobre o conto do vigário, sobre o que é a corrente, o que é pirâmide financeira, o que é o esquema Ponzi e o que isso tudo tem a ver com seus investimentos. Mas antes, dê a sua curtida aqui no nosso vídeo, ajude o Titio Show a divulgar as finanças pessoais por todo esse Brasil. Inscreva-se aqui no canal, porque é tudo de graça, gente. Toca a vinheta! Pois é, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto deveras interessante. Vamos contar algumas histórias sobre esquema Ponzi. E o que vem a ser o esquema Ponzi? Bom, para falar sobre o esquema Ponzi, nós temos que contar um pouco de história recente, tá? Lá na Itália, no final do século XIX, mais precisamente em 1882, nascia Carlo Ponzi. Ele tentou a sorte migrando para os Estados Unidos aos 21 anos de idade. Ele teve uma rápida passagem pelo Canadá, aonde, com seu espírito empreendedor, resolveu abrir um negócio de quê, gente? Falsificação de cheques. Pois é, rapaz. Ele pegou 3 anos de cadeia, tá? 3 anos de cadeia. E aí, quando ele saiu, falou, bom, meu nome aqui já tá manchado, então eu vou descer o Geografia. Foi parar nos Estados Unidos, onde mudou de nome, investiu uma nova certidão dizendo que ele era Charles Ponzi. Americanizou, né? Pois é, gente. Então ele começou a pensar no sonho americano e começou a raciocinar, cara aí, já sei, vou bolar um novo negócio, negócio de falsificação de cheque não dá certo. O que ele fez? Foi viver de agiotagem, gente, não é bacana? Que legal, ele pensou, poxa, mas afinal se dava certo com os bancos, por que não vai dar certo comigo? Então ele começou a oferecer investimentos a juros elevadíssimos, gente. Tinha aplicações que eram feitas com ele e rendia assim, tipo 45% em 2 meses, ou até 50% em apenas 3 meses. E detalhe, isso em dólares. Bom, ele tratava de uma linha de negócio inédita na época, né? Ele saldava os resgates das aplicações de seus clientes com dinheiro de novas aplicações, então ele ficava dando essa cambalhota, né? E assim sucessivamente. Esse esquema de corrente se mantinha enquanto novas aplicações eram feitas, né? Ele chegou nos idos de 1920, gente, a acumular 20 milhões de dólares nesse esquema. Algo que, se fosse corrigido para os dias de hoje, talvez desse aí em torno de 2 bilhões de dólares. O problema é que a operação ele não tinha lastro, né? Como é que um banco oficialmente opera? De um lado, ele oferece uma taxa para captar as aplicações financeiras dos investidores, e aí, do outro lado, ele pega esse dinheiro captado e empresta para o público a uns juros maiores e ele vive desse spread bancário. O problema de Ponzi é que ele vivia apenas com o dinheiro das aplicações financeiras, resgatando uma aplicação financeira com o dinheiro de uma nova aplicação feita. Esse esquema não ia acabar bem, não é verdade? Então, o que aconteceu? No final dessa década de 1920, houve uma reportagem do Washington Post que mostrava que as empresas de Ponzi não teriam condições de saldar os recursos, todas as operações. Então começou a dar um início de saques exagerados e ele não esperava por isso. Claro que em dado momento ele ficou inadimplente. Gente, ele acabou sendo condenado em 7 estados consecutivos, tá? Ao todo a pena acumulativa de 15 anos. Ele saía de uma prisão e ia para outra. Ele saía de uma prisão e ia para outra. Bom, aí na cadeia ele resolveu até escrever um livro que na época foi um best-seller contando sua vida de empreendedor financeiro. Pois é, aí o que aconteceu? Ele saiu já um pouquinho velho, quase com 60 anos de idade, e pensou, caramba, meu nome está melado aqui nos Estados Unidos. E adivinha, gente, adivinha onde é que ele veio parar? Isso, no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele até abriu um curso de como ser deputado federal. Não, tô brincando, claro que não foi isso que ele fez. Ele veio para o Rio de Janeiro e resolveu ficar só no sapatinho, só no molejo. O que ele fez? Ele arranjou um emprego lá no comércio e ficou ali e tal, até vir a falecer em 1949, aos 66 anos de idade. O esquema Ponzi, ele ficou internacionalmente conhecido com esse nome. E provocou dentro dos Estados Unidos e depois em vários outros países, inclusive no Brasil,
uma sucessão de leis que proibia esse tipo de atividade, né? Qualquer tipo de atividade econômica que explorasse os investidores, né? Que não tivesse lastro. E esse esquema ficou conhecido como esquema Ponzi. Mas e os nomes de correntes? Bom, o próprio esquema Ponzi já era um esquema de corrente, onde ele só resgatava uma aplicação com o dinheiro da próxima aplicação. Então, o que ele fez? Ele bolou um esquema sem qualquer tipo de lastro. E as correntes nasceram, na verdade, como consequência daquelas correntes de religiosas, né? Santa, não sei das contas, repassa essa cartinha para mais 3, 7 pessoas, tal, que a fé vai te ajudar, enfim. Baseado nessas correntes, alguém lá pelos idos de 50, não se sabe ao certo quem, começou a fazer cartas. Como é que eram essas cartas? Essas cartas eram simplesmente, elas explicavam como era todo o esquema. E ao final dela, se listava 10 nomes numerados de 1 a 10. Você recebendo essa carta, o que você tinha que fazer? Você tinha que mandar um depósito para o primeiro nome na sua lista, no caso, o número 1, vamos dizer $10, e você teria que copiar manuscrito, né? Em 1950 não tinha xerox, não tinha impressora, né? Então você copiava à mão e você depois listava 10 nomes. Mas qual o esquema que você fazia? Você retiraria o primeiro nome, aquele para o qual você mandou o depósito, e incluiria o seu nome como o 11º da lista. Então você já repassava a lista do número 2 ao número 11, também com 10 nomes. Só que você tinha que repassar isso para 3 pessoas. Bom, essas 3 pessoas pegariam essas cartas e repetiriam o procedimento. Copiariam a carta, mandaria $10 para o primeiro nome da lista, que no caso era o número 2, tá certo? Retirando na sua carta o nome para quem ele fez o depósito e incluiria o seu nome como número 12. Então, a carta que ele teria que passar para mais 3 pessoas, ele já acabava passando com o número 3 ao número 12. Muito bem. Basta você parar para pensar o seguinte, com essa corrente, o que acontecia? O primeiro nome emitia 3 cartas, mas no segundo nível, você já tinha 3 pessoas passando para 9 pessoas. No terceiro nível, você tinha 9 pessoas passando para 27 pessoas. E isso virava uma pirâmide. O problema dessas pirâmides, dessas correntes, é que as pessoas, quando recebiam a carta, às vezes pensavam, cara, eu não vou esperar todo esse tempo para o meu nome chegar no primeiro da lista. De repente nem chega e eu vou ter que investir $10 nessa brincadeira. Então eles começavam a pular nomes e botar o nome como 5, como 3, e ele queria rapidamente ter o seu investimento. A ambição pegava as pessoas. Outro problema que existia é que quem recebia essas cartas, às vezes pegava uma trilha de família. Peraí, esse é o pai, essa é a mãe, esse é o filho, numa mesma trilha, e começava a questionar a credibilidade daquela corrente. Mas o terceiro, talvez o maior problema, é o que acontece com qualquer tipo de corrente ou pirâmide, né, gente? Existe um número limitado de pessoas para quem você pode passar essas cartas. Então, pensa o seguinte, são 3 pessoas multiplicadas a cada nível. Depois de 10 pessoas, eram para mais de 59 mil pessoas que eram acessadas por essa carta. Será que todas essas pessoas conheciam tantas pessoas assim? Mas o esquema, de certa forma, induzia a pessoa a ser um esquema inteligente. Por quê? Porque se chegasse realmente a 59 mil pessoas, seu nome chegaria no topo, recebendo quase $600 mil. Tá? O problema é que essas correntes em algum momento se rompiam. Pois bem, essas correntes ficaram muito populares aqui no Brasil, lá pelos idos dos anos 70 e 80. Eu me lembro muito bem que na minha época, quando eu estava na faculdade, nos anos 80, se tinha muitas correntes, você tinha muito bom relacionamento na faculdade toda, você passava até para pessoas de outros cursos. Mas, para falar a verdade, nunca ouvi falar de alguém que teria recebido dinheiro. Sempre ouvi uma história do tipo, eu soube que fulano recebeu não sei quantos reais. Na época era cruzeiros, enfim, eu sei lá qual era a moeda daquela época, né? Mas você pensa que esses esquemas eram coisas exclusivas de primeiro mundo? Nananina, não! Pois vou te contar um segredo. Tem um esquema lá atrás dos montes, lá da terrinha dos meus antepassados.
Em meados de 1950, Portugal passava por uma grande crise financeira, com inflação e desemprego. E, obviamente, nessa crise, os bancos ficavam reticentes em fazer empréstimos e havia poucas pessoas para fazer aplicações financeiras, a não ser realmente quem já tinha muito dinheiro. Então surgiu uma heroína popular, Dona Maria Branca dos Santos. Dona Maria, que ficou conhecida nas redondezas como Dona Branca, ela prometia liberação de crédito sem burocracia, sem análise de crédito e sem garantia. Já ouviu falar nisso? Pois é, gente. Ela criou esse esquema maravilhoso e, claro, se tornou muito popular, porque as pessoas procuravam ela para tomar empréstimo, às vezes até para fazer aplicação financeira. O interessante é que ela cobrava juros de agiota, né? Um empréstimo podia sair com taxa de até 10% ao mês, ao passo que, se você procurasse um banco no Portugal, você conseguia empréstimo de até 30%, mas ao ano. E ela conseguiu diversificar suas operações melhor até do que o próprio Ponzi, porque ela tinha as duas pontas da operação, fazia aplicações financeiras e fazia empréstimo. O problema de Dona Branca é que ela não tinha o know-how bancário para lidar com aquele dinheiro todo em tesouraria. Mesmo assim, gente, ela começou a fazer essas operações nos anos de 1950 e durou por mais de 30 anos, tá? E não pegava só gente miúda, não. Tinha muita gente graúda que ambiciosamente adorava aquelas taxas. Puxa, 20% em 3 meses de aplicação financeira. E ela fazia o quê? Quando faltava dinheiro, ela ia resgatando aplicações financeiras com dinheiro de novas aplicações. Então ela passava uma lábia e dizia, olha, pois, por que tu vais sacar? Eu sei que vence hoje tua aplicação, porque tu não renovas por mais 6 meses? Eu lhe prometo mais 25%. E a pessoa crescia o olho. Tá bom, por favor, deixa aí, Dona Branca. Pois é, era um esquema Ponzi, embora um pouco mais estruturado, mas era uma fraude financeira. O que aconteceu? Em dado momento, houve um jornalista que foi fazer uma entrevista com ela, fez toda uma avaliação do esquema dela e começou a reportar dizendo que olha, ela não tem dinheiro para saldar todas essas dívidas se todo mundo correr lá para resgatar. O que aconteceu? Depois dessa reportagem, começou um monte de gente procurando Dona Branca. Dona Branca, por favor, vem sacar o meu dinheiro. Pois é. E depois de 30 anos, ela foi à falência, pois houve uma procura muito maior do que ela era capaz de pagar. Ela foi condenada e ficou na prisão até 1992, quando morreu com quase 90 anos. Pois é, quem nunca ouviu falar do conto do vigário? Ninguém sabe ao certo onde se passou, quais são os personagens dessa história, mas ela sempre foi contada de várias formas. Mas sempre havia a história de um animal e um vigário. Bom, eu vou contar aqui do jeito que uma vez me contaram, eu andei pesquisando e realmente a história bate muito circunscrita a essa que eu vou contar para você. Era uma vez em Lisboa, havia duas paróquias que disputavam uma imagem de Nossa Senhora. E havia sempre debate, não, vamos ficar uma semana aqui, outra semana lá, não sei o quê, e a santa ia de um lado para o outro, as pessoas começavam inclusive a brigar, até que um dia se reuniram lá numa praça pública e começaram a debater o que iam fazer com a santa. Até que no meio da discussão veio um vigário e falou, olha, por que a gente não faz o seguinte? Vamos pegar a santa, colocar no lombo de um burrinho e soltar ele no meio do caminho entre as duas igrejas. E deixa ele tomar a decisão para qual paróquia vai a santa. Todo mundo achou razoável a proposta do vigário e fizeram isso um belo domingo. E o burrinho aceitou ir para uma das igrejas. A cabisbaixo, a outra paróquia ficou chateada, mas tem que aceitar, né? Foi um trato. Dias depois, chegaram à seguinte conclusão. Identificaram que aquele vigário trabalhava na paróquia que ganhou a santa. Não só isso, você sabe o que aconteceu, gente? Descobriram que o burro era do próprio vigário. Então, obviamente, o burrinho procurava sua casinha lá atrás da igrejinha. Não é isso? E aí ficou popular, chamado Conto do Vigário. Pois bem, você achava que o Brasil ia ficar fora dessa? Nananina não. O que aconteceu? Dizem que no início do século XX, quando o bondinho do Pão de Açúcar estava sendo inaugurado, tinha um carioca muito malandrão que ia lá para a rodoviária esperar os matutos, as pessoas que vinham do interior, chegar ao Rio naqueles ônibus
interestaduais. Ele ficava assim, olhando para ver aquele matuto que talvez tivesse um pouquinho mais de grana debaixo do braço, dentro do casaco, e ele chegava junto e falava: puxa, eu estou passando por dificuldade, eu tenho que voltar para o interior, minha mãe tá doente, eu estou sem dinheiro, a única coisa porque eu gastei todo o meu dinheiro. Ele fazia um panfleto bonitinho, um título bonitinho lá, dizendo que ele era proprietário do Pão de Açúcar e vendia o Pão de Açúcar para o matutão, que crescia o olho. Pô, mas você está só vendendo só por 100 conto de reais? Tá aqui o 100 conto de reais, pode ir, vai ser feliz, vai visitar tua mãezinha, que eu vou ser dono do Pão de Açúcar. Pois é, gente, eu fico imaginando a horda de matuto em frente ao Pão de Açúcar reclamando sua propriedade. Mas o esquema Ponzi também chegou no Brasil e não faz muito tempo também não, tá? Quer ver? Eu vou contar só duas histórias bem recentes. A primeira é do Avestruz Master e outra da Fazenda Reunidas Boi Gordo. Eu me lembro muito bem das duas histórias, tá? A Avestruz Master foi criada em 1998 e fazia venda com promessa de recompra de avestruz. Em 7 anos, já eram mais de 600 mil animais negociados. Com um detalhe: levantaram que nas fazendas da empresa não tinha nem 38 mil avestruz. Pois é, gente. Em 2004 foi decretada a falência da empresa, depois ficou até comprovado que era uma empresa fraudulenta. Então, o dono da empresa ele fugiu para o Paraguai, eu sou a garantia, e deixou os filhos respondendo pelo processo. Em 2013, os filhos foram condenados a mais de 12 anos de prisão e a reembolsar mais de 100 milhões de reais para investidores. Confesso que eu não fiz a pesquisa para ver se realmente os filhos ainda estão na cadeia e se eles realmente chegaram a reembolsar algum investidor, né? Já as Fazendas Reunidas Boi Gordo, ela foi criada em 1988, tá? Mas só em 1996 que ela ganhou um grande impulso. Eu vou contar o segredo. Nessa época, passava uma novela global chamada Rei do Gado, cujo Rei do Gado, o artista principal, era o Antônio Fagundes. Muito bem, qual foi a grande jogada da empresa? Contratar o Antônio Fagundes para fazer propaganda da Fazenda Boi Gordo. Ele fez lá, todo caracterizado, como se ele ainda fosse, né, o Rei do Gado da novela, fazendo propaganda do Rei do Gado, tá? Até uma passagem da novela insinuava que o tal do Rei do Gado fazia aplicações na Boi Gordo, tá? Pois bem, na época Fagundes estourava nesse ibope. Com ela foi também a venda de títulos da Boi Gordo. Gente, a empresa faliu em 2004 porque até então o conto lançava a história de que a empresa prometia retorno de 42% ao ano, tá? Então isso já na época do Plano Real. Então a empresa faliu em 2004, deixando mais de 30 mil investidores sem dinheiro e jogando fora mais de 3,9 bilhões de reais. Mas eu guardei o melhor para o final, gente. A maior história de rombo financeiro do mundo, o roubo do milênio. Nos anos 60, chegava ao Wall Street Bernard Madoff. O que é o Wall Street, para quem não conhece? Wall Street é uma rua que tem lá em Nova York, que reúne simplesmente as maiores corretoras e empresas financeiras e fundos de aplicação dos Estados Unidos ligado à Bolsa de Nova York, tá? Então Madoff chegou e começou a empreender, né? Começou a abrir várias empresas e ao longo de várias décadas ele virou referência em Wall Street, era chamado para palestra, para entrevistas, era a capa das melhores revistas de negócios. Ele abriu negócios como financeiras, corretora, administradora de recursos, fundos de pensão, fundos de investimento. Em 2008, eram mais de 68 bilhões de dólares que circulavam pelas suas empresas. Seu esquema perdurou por anos, então, né? Constituído de fraudes eletrônicas, movimentação fraudulenta de fundos, emissão falsificada de extratos e várias outras operações. Como Ponzi, alguns dos resgates começaram a ser sustentados por aplicações de novos investidores, pois ele não tinha fundos para resgatar tudo, né? O que aconteceu? Em 1999, mais um jornalista, gente, dessa vez Harry Marco Polo, tá? Fez uma reportagem dizendo que era pouco provável que Madoff
tivesse recursos para honrar todas as suas aplicações. Não é que ele chegou a provocar a SEC, que é a CVM norte-americana, mas a SEC sabe como é que é, né? Madoff, bilionário, gestor de fundos, não fez nada e sequer indiciou Madoff para fazer alguma explicação. Carismático, sempre envolvido em boas reportagens, Madoff continuou as suas operações. O tal Marco Polo revelou o esquema de Ponzi, de Madoff, alegando que seus negócios eram assim, no mínimo, suspeitos, em outra reportagem em 2007. Mas veio a crise de 2008, já tinha começado o inquérito sobre Madoff, e ele veio a ser questionado pela Securities and Exchange. A coisa ganhou tal vulto que era um negócio mais ou menos um esquema. Madoff ficava à frente dos negócios escusos, mas havia negócios legalizados, direitinho, operando certinho, que ele deixava os filhos e blindava qualquer informação para os filhos em relação aos seus negócios escusos. Os filhos começaram a ser questionados pela SEC e eles fizeram um acordo, né, dizendo que, olha, então a gente vai dedurar o pai aqui, o esquema dele, a gente não tem nada a ver com isso, e seguiu a vida, né? Pois bem, gente, Madoff foi condenado em 2009 a 150 anos de prisão, foi banido de Wall Street e hoje cumpre pena na penitenciária federal de Butner, na Carolina do Norte. Seu advogado chegou a processar os filhos por terem delatado o pai, gente. E os seus filhos tiveram fins trágicos. O mais velho se suicidou em 2010 e o mais novo morreu de câncer em 2014. Mas você acha que Madoff parou por aí? Você não sabe de nada, tolinho. Madoff era um empreendedor nato. Já na cadeia, em 2017, criou um monopólio lá dentro mesmo, comprando todos os pacotes de Swiss Miss, que era um cacau em pó e pudim em pó de uma empresa que estava diretamente ligada ao suprimento da cadeia através das autoridades penitenciárias. Ele comprou todo esse monopólio e passou a vender diretamente para os detentos com substancial lucro. Você acha que isso é pouco? Não é pouco, não. Pois bem, esse roubo do milênio mereceu até investimentos de Hollywood. Fizeram um filme, O Mago dos Milagres, contando os dias finais de Madoff, quando ele foi descoberto, o processo que ele sofreu, a história dos filhos, tá? E o papel de Madoff foi muito bem caracterizado por Robert De Niro, que ficou a cara de Madoff. E aí, gostou da história? Mas o que tem a ver esses golpes financeiros com os meus investimentos? Gente, é muito fácil quando você começa a estudar e pesquisar na internet qualquer coisa, você começa a receber propagandas sobre aquele tema. Por exemplo, você está vendo passagem para Salvador. Daqui a pouco, quando você está no meio do e-mail, recebe um pop-up, uma propaganda de passagem para Salvador. Daqui a pouco você recebe uma mensagem dizendo de pacotes em Salvador. Pois bem, gente, a mesma coisa acontece quando você começa a investir. Você começa a investir, visitar alguns sites, pesquisando, estudando, você começa a receber também pop-up de ofertas de cursos, de treinamentos, de oportunidade da sua vida. E o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: eu vou ensinar aqui o que presta e o que não presta, tá? Não entra em conto do vigário. Tem muita propaganda enganosa que te conduz a operações que parecem ser de retornos milagrosos, mas na verdade não é. Eu já vi propaganda do tipo assim: invista com a gente, você vai ganhar 5% ao mês garantido. Gente, não existe garantia de 5% ao mês. Se estamos vivendo hoje, 2021, uma taxa Selic de 2% ao ano, ganhar 2, 3, 4% ao ano pode até ser, vamos dizer, um pouco garantido. Mais do que isso, desculpa, é lábia. Só pode ser feita operações assim com renda variável. E se é renda variável, como ações, opções e até criptomoedas, desculpa, não é renda variável. Pode subir, mas pode cair, tá? Não entre nesse conto. E outra coisa, tem gente também que vende soluções. Venha viver de renda, opere day trade, opere com o meu sistema que é revolucionário. Gente, day trade é operações de
Gente, day trade é operação de altíssimo risco. Não dá para viver de day trade. Quem vive de day trade são apenas pessoas que já são milionárias. Por quê? Porque eles jogam milhões de reais no preço de um ativo e ele movimenta o preço para o lado que ele quiser. Para pensar, você com 1.000, 2.000, 100 mil reais vai conseguir fazer preço de algum ativo? Não consegue. Agora o cara do outro lado opera às vezes com 100 milhões de reais em um dia. Dá para você fazer frente a isso? Não dá. Então o que muito day trader fez? Começou a vender curso de day trade. Ele para pensar, cara, se eu não estou conseguindo fazer day trade, vou fazer o seguinte, vou vender curso de day trade. Então, o que tem hoje em dia de curso de day trade por aí, tá? Não estou dizendo que todos são, que todo curso de day trade não presta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas o seguinte, se o cara realmente bolou um esquema milionário, que ele está ganhando com certeza muita grana com day trade, chega mais. Por que ele foi vender curso? Por que ele está gastando o tempo dele vendendo curso e não vai fazer day trade? Pois é, gente. É isso que vocês têm que pensar, tá? Então, ok, gostou do vídeo de hoje? Então, por favor, dê a sua curtida aqui, inscreva-se aqui no canal que você vai conseguir acompanhar didaticamente sobre seus investimentos, sobre finanças pessoais, que eu vou fazer vários vídeos e tudo, 0800 para você. Professor Roberto Gil Shoa, Finanças Pessoais. Até a próxima!